Quando eu comecei minha carreira de cirurgião plástico aqui em Porto Alegre, era fácil porque era só abrir a porta e esperar os pacientes que eles chegariam. Isso era muito interessante porque a gente não precisava de praticamente nenhuma propaganda, a gente precisava basicamente atender alguns pacientes no convênio e esses pacientes no convênio indicavam outros particulares e o consultório ia crescendo, crescendo e crescendo. Isso foi em 2009. E essa tipo de medicina, ela veio vindo bem até 2013. Porém, mais ou menos em 2013, começaram a ter algumas dificuldades, porque depois de 2013 a gente começou numa crise financeira muito grande. E aí o que aconteceu foi que em 2014, 2015, o número de pacientes diminuiu muito porque o poder aquisitivo do paciente caiu muito. E aí então a gente se viu no meio de uma crise em que 70% do meu movimento tinha terminado. Eu tinha sido cortado em 70% do meu faturamento. E aí eu comecei a estudar por que isso estava acontecendo e descobri que um pouco era culpa do governo, o ponto era culpa das pessoas que tinham se endividado muito, porém em nada disso eu poderia ter agido. Aí eu comecei a estudar uma maneira que eu pudesse, que dependesse de mim para mudar essa situação. E isso eu estava com muitos poucos pacientes. E eu podia ficar esperando o governo agir, botando a culpa em outras pessoas, porém o que eu decidi foi agir. Eu comecei a estudar e vi que ficar parado é o fator mais perigoso para o médico. Antigamente funcionava diferente. A gente entrava num serviço hospitalar e a gente ia obedecendo o nosso chefe, fazendo as coisas que nos mandavam, e aos poucos, durante 20 anos, a gente ia subindo posições, sendo uma pessoa confiável, a gente conseguiria atingir um cargo de chefia dentro do hospital. Porém, hoje não funciona mais nada assim, porque os cargos de chefia do hospital já não são mais bem remunerados. A gente já não ganha pacientes por causa disso. Quem ganha paciente hoje é quem está na internet, quem está no Instagram, quem está no Facebook, divulgando conhecimento. Então, entre ser chefe de serviço e ter bastante conteúdo publicado, está valendo muito mais a pena ter muito conteúdo publicado. Então, como que eu agi? Estudando uma maneira de publicar conteúdo de uma maneira impactante que ajudasse os pacientes dentro das regras do CFM, que eu não me complicasse no futuro e que isso me trouxesse paciente. Então esse vídeo que eu queria falar para vocês é que hoje o que é mais perigoso para o médico é justamente ficar parado. A ação é o melhor remédio. Qualquer atitude que a gente toma no caminho certo, a gente consegue ter muitos benefícios. Quando a situação está ruim, a tendência nossa é, não, vou ficar parado, não vou cometer nenhum erro, vou atender menos pacientes e tal, que para mim tá bom assim, uma hora vai melhorar. Mas isso não é mais verdade. Hoje, se a gente não tem uma conduta proativa e a gente não aprende a se comunicar com os pacientes, a situação piora cada vez mais. E foi isso que eu fiz, aprendi a me comunicar com os pacientes nas redes sociais. E o meu movimento aumentou novamente em 70%. Então eu digo para você que está assistindo esse vídeo que o mais perigoso hoje é ficar parado como tu está sem fazer publicações, sem interagir com o teu público. Porque a gente acha que o arriscado é, na verdade, botar a cara na internet. Eu sou cirurgião plástico, vou aparecer, os pacientes que não estão satisfeitos, eles vão me cobrar mais, ou meus colegas vão achar que eu sou blogueiro, ou meus chefes vão me bloquear minha ascensão dentro da equipe, porque eu estou fazendo uma coisa que destoa com a equipe, que de repente não é eticamente aceito pela equipe. Saia da equipe. Porque a comunicação com o paciente hoje é o principal. E você tem que mudar. Porque quem não muda está fadado ao ostracismo, a ser esquecido. E se você mudar, você tem uma chance. Você pode errar, mas pode consertar. Você vai se recuperar. Mas o importante é mudar a partir de agora e se comunicar melhor com seus pacientes. Se você quer se comunicar melhor, a gente tem uma plataforma muito grande que ajuda e segura na sua mão nesse processo todo até você publicar melhor e publicar da maneira certa, cometendo menos erros. Clique aqui, curta e deixe seus comentários e qualquer coisa, entre na nossa plataforma Acelera DR, que lá você vai ter mais informações sobre como se comunicar corretamente com o seu paciente.